Hey, Jeter aqui. Nesse vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre sentimentos, que é o segundo componente da comunicação não violenta. Se você perdeu o primeiro vídeo, vai estar aqui na descrição, vai estar aqui em cima no íconezinho. Dá uma olhada lá primeiro, porque ele vai te ajudar muito a entender por que a gente está falando de sentimentos nesse vídeo aqui. E vamos lá, eu vou estar abrindo aí na tela para você um slide com diversos sentimentos para a gente falar um pouquinho deles e ver o que eles indicam para a gente, né? E só para adiantar, você não precisa anotar nada, tá? Tudo que vai estar nesses slides vai estar aí na descrição para você acessar um PDF. E nesse PDF também vai ter, no final, um resumo dos sentimentos, usando só uma página para botar vários sentimentos, que vai ser melhor para você usar no seu dia a dia, né? Aqui eu tentei botar um vocabulário bem grande, né, para a gente se familiarizar com várias palavras, mas eu fiz uma versão mais resumida para a gente ir praticando mais, né, e ficar com um número menor de palavras, mas que são mais comuns no dia a dia. Então vamos lá. Eu vou começar pelos sentimentos quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, como você pode estar vendo aí, né? A gente vai começar falando dos sentimentos ligados à tristeza, como saudade, você está se sentindo triste, solitário, impotente, frustrado. E veja que tem quatro palavrinhas aí, né, em vermelho: arrependido, ressentido, culpado e deprimido. Por que essas palavras estão em vermelho? Todas as palavras que tiverem em vermelho nessa lista, eles são sentimentos muito específicos, tá? Porque eles não são sentimentos que a gente sente quando qualquer necessidade não está sendo atendida. São sentimentos quando, além das nossas necessidades não estar sendo atendidas, a gente está criando imagens inimigas do outro ou da gente, né? Aquilo que a gente viu no vídeo que eu falei de observar sem julgar imagens inimigas. Se você não viu esse vídeo, procure aí na minha playlist de comunicação não violenta, que deve estar aí na descrição também, ou aí no canal, é só dar uma olhada. E o que acontece? Esses sentimentos em vermelhos, eles são muito importantes, porque eles indicam pra gente que a gente se desconectou da vida. Ou seja, a gente se desconectou daqueles nossos sentimentos e necessidades, e a gente passou a se conectar com os nossos pensamentos do que o outro é, da intenção do outro. E aí são sentimentos mais prejudiciais pra gente, né? Eles têm outro efeito físico no nosso corpo, tá? E eles são sentimentos que indicam pra gente que a gente tem que se reconectar com as nossas necessidades. Então não é que eles são ruins, né? É que eles indicam pra você que a gente se desconectou das nossas necessidades e a gente tem que se reconectar, né? Se a gente quiser mais facilmente atender essas necessidades, é claro. Então, temos também os sentimentos ligados ao medo, né, como preocupado, receoso, com ciúmes, que é um tipo de medo, né, de receio, ansioso, apreensivo, assustado, apavorado. Eu não vou ficar lendo todos, tá? Vocês podem ver a lista, vocês podem pausar o vídeo, pode baixar o PDF depois, né, e olhar o PDF. É, eu só vou comentar aqueles que são mais importantes, como por exemplo, culpado. Você vê que culpado ali tem um asterisco. Por que culpado tem um asterisco? Porque a gente diz que a gente se sente culpado em dois sentidos. O primeiro sentido é quando a gente se sente culpado com a gente mesmo, a gente está se culpando. Aí seria de fato um sentimento, tá? Muitas pessoas descrevem esse sentimento de estar se culpando. Agora, quando a gente diz que a gente está se sentindo culpado pelo outro, aí vai ser uma palavrinha que a gente vai ver na lista de julgamentos. Ela não seria um sentimento, e quando chegar a lista de julgamentos eu vou explicar por quê, tá? Mas só para tentar que culpado seria sim sentimento quando a gente se refere a gente, apesar de que é uma palavra que eu não usaria se eu estou dando empatia para o outro. Ou seja, se eu estou tentando me conectar com o que o outro está sentindo e necessitando, eu não vou perguntar para ele: ah, você está se sentindo culpado? Eu provavelmente vou perguntar alguma coisa mais parecida, como por exemplo: você está se sentindo frustrado? Você está se sentindo arrependido, né? Você está se sentindo, enfim. Eu não vou usar a palavra culpado porque a palavra culpado tem muito essa semântica de alguém me culpou, nem que seja eu mesmo que estou me culpando. Então, quando a gente está dando empatia pro outro, eu evitaria essa palavra, tá? Agora, se você está falando dos seus próprios sentimentos, aí é normal a gente usar a palavra culpado se a gente estiver se sentindo assim, mas eu teria muito cuidado em usar essa palavra quando eu estou dando empatia pro outro, tá? Não estou dizendo que não pode, nada assim, mas é aquela coisa, né? A CNV recomenda a gente usar aquilo que vai aumentar a probabilidade da gente ter necessidade de todas atendidas, e eu vejo a palavra culpado ao dar empatia pro outro como uma palavra que pode dificultar a gente, né, de dar empatia pro outro e de ter essa conexão. E agora temos os sentimentos ligados à exposição, né? Retraído, vulnerável, exposto, inseguro, envergonhado, desconcertado e constrangido. Vamos ver agora mais raiva, tá? Aqui na raiva, basicamente, o sentimento de raiva, ele é um daqueles que a vida avisa pra gente
que a gente está se conectando com os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas interpretações e não as nossas necessidades. Da mesma forma como eu falei, os 4 anteriores, né, que era culpado, deprimido, arrependido, etc. Então, em tese, esse lado esquerdo todo eu poderia estar colocando em vermelho. Mas tem alguns sentimentos que estão relativamente associados à raiva, mas eles ainda podem mostrar uma certa conexão com as nossas necessidades, como impaciente, chocado, repulsa, enojado e tenso. Quando a gente daí passa a se sentir nervoso, indignado, irritado e furioso, é um momento que realmente a gente está muito ligado às imagens inimigas e se desconectou, né, da nossa necessidade. Temos também desconforto, né, geralmente relacionado ao desconforto físico, né, pode ser emocional também, mas tem o desconforto físico de dor, né, de estar com alguma parte do corpo dolorido, ou então estar com o corpo agoniado, né, agitado. E temos também os sentimentos de desconexão, e aí você vê, né, como alguns sentimentos que a gente tem, quando eles estão afastados das nossas necessidades, ou seja, estão ligados a imagens inimigas, eles começam a ser muito perigosos. Então a gente pode agir de forma muito perigosa, de forma muito empobrecedora para a vida de todos, para atender da necessidade de todos, quando a gente está com raiva, quando a gente está sentindo inveja, sentindo desprezo ou se sentindo indiferente, né? Esses 4 sentimentos, muitas pessoas se comportam de formas muito destrutivas quando sentindo essas coisas, porque justamente elas indicam que a gente se desconectou da nossa necessidade e agora a gente está pensando o que há de errado com o outro, quem merece o quê, e aí isso pode estimular muita violência, muito problema pra gente. Então, quando a gente sentir essas coisas, a gente tem que tentar o mais rápido possível voltar para as nossas necessidades e pensar, putz, qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? E a gente vai perceber que esses sentimentos eles vão se converter em sentimentos muito mais doces, como frustração, tristeza, enfim, esses sentimentos mais ligados mesmo à nossa necessidade, tá? Aí temos mais sentimentos também, quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, relacionados ao cansaço físico, né? Ou às vezes até mental também, né? De exaustão mental e tal. Os ligados à confusão, à surpresa, à indecisão, né? A esse estado de hesitação, de incerteza. E aqui eu resumi, né? Os 4 sentimentos muito ligados à nossa desconexão da nossa necessidade, que eu já tinha comentado deles no vídeo que eu falei de imagens inimigas. Se você perdeu esse vídeo, por favor, vá lá que ele meio que ajuda a entender esse vídeo de cá. Tá na minha playlist também, como eu já mencionei, tá aí na descrição. Então, esse sentimento de raiva, culpa, vergonha e depressão geralmente significa que a gente está direcionando a imagem inimiga ao outro ou a gente, né? E aí, é sempre muito importante a gente estar atento a esses sentimentos. Agora vamos ver os sentimentos que estão ligados a quando nossas necessidades estão sendo atendidas. Então a gente pode estar sentindo alguma coisa ligado a estar feliz, né? Como alegre, contente, grato. Não é muito, assim, não é fundamental para a comunicação não violenta, que a gente sabe, por exemplo, a diferença entre alegre, contente e feliz. Isso não é tão relevante, né? Mais relevante é a gente ter essa atenção, essa consciência no que a gente está vivenciando. E se a gente tiver um vocabulário mais vasto para expressar, melhor, mas a gente não precisa ser tão detalhista, tá? Geralmente você dizer feliz é similar a dizer alegre, a dizer contente, não vai fazer tanta diferença assim. Já faz um pouco de diferença se você disser feliz ou se você disser caloroso, né? Que seria sentimentos ligados à conexão. Porque aí pode indicar, né, que necessidades diferentes estão sendo atendidas, que é aquilo que eu falei, né, no vídeo anterior sobre sentimentos, que sentimentos são contexto. Então não muda muito o contexto se a gente está dizendo alegre, feliz, animado, contente. Mas muda o contexto se a gente está dizendo feliz e dizendo amigável, dizendo. Vamos ver os próximos aqui que são um pouco mais diferentes. Por exemplo, dizendo confiante, né? Se sentir em paz é outro contexto. E aí temos sentimentos ligados à confiança, sentimentos ligados a estar com o corpo rejuvenescido, revigorado, descansado, né? Com o corpo revigorado mesmo. Sentimentos ligados à serenidade, à calmaria, à tranquilidade. E tem muitos sentimentos ligados a gente estar engajado, imerso, otimista, né? A gente está de fato empolgado com alguma coisa. E aí tem várias palavras que também dão um pouco de contexto diferente, né? Tem coisas que a gente está interessado, tem coisas que a gente está fascinado, já é uma coisa mais, né, chamativa pra gente. E aí, vamos falar agora um pouquinho, pra gente fechar esse vídeo de hoje, os julgamentos que parecem sentimentos, tá? Você vai ver um traço em comum nessas palavras, né? Porque como é que a gente identifica se aquilo que a gente está expressando para o outro é um julgamento ou é um sentimento? Se eu digo para o outro, eu estou me sentindo frustrado, ou eu estou me sentindo acusado,
Pô, qual é a diferença? Como é que a gente sabe que a gente está expressando um sentimento ou não, né? E é simples. A regrinha é o seguinte: se alguém tem que gerar o seu sentimento, se existe uma pessoa fazendo o seu sentimento, não é sentimento, é julgamento, tá? Então, se existe alguém para te trair, você se sentir traído não é um sentimento, é um julgamento. E é por isso que eu falei que o culpado, ele é uma palavra que pode ter os dois sentidos. Porque se você está se culpando, é um sentimento seu, tá vindo de você. Agora, se alguém está te culpando, agora não é julgamento, agora não é sentimento, agora é julgamento. Porque exige uma terceira pessoa, né, para estar ali fazendo alguma coisa com você. E qual é o perigo dessas palavras? Porque a gente, a CNV não recomenda a gente usar. Porque essas palavras dão aquela ideia pra gente que eu falei no vídeo anterior, né, que eu falei o contrário no vídeo anterior, no caso, dão a ideia de que os nossos sentimentos são causados pelo outro. Então eu estou me sentindo humilhado porque teve um outro que me humilhou. Eu estou me sentindo rejeitado porque teve um outro que me rejeitou, né? Quando é que você vai se sentir rejeitado sozinho? Não acontece. Alguém tem que te rejeitar para você se sentir rejeitado. Então, esses pseudo-sentimentos, eles reforçam imagens inimigas que podem desconectar a gente das nossas necessidades ou das do outro, e eles também insinuam pra gente mesmo que o outro é responsável pela forma como a gente está se sentindo. Isso é muito perigoso, porque a gente está entregando o nosso poder ao outro. Como a gente já está acostumado a fazer isso, parece que eu não estou falando nada demais, mas como você começar a viver num mundo em que você é responsável pelos seus sentimentos, você vai perceber quão assim absurdo e drástico é você pensar que alguém pode fazer você sentir alguma coisa. Tipo, isso vai dar medo, tá ligado? Putz, alguém pode me fazer sentir alguma coisa, imagine alguém ter esse poder. É aterrorizante, né? Então, essas palavras têm essa dificuldade, tá? E aí, talvez venha uma dúvida. Ah, Jeter, mas fulaninho deu um murro no outro. Como é que ele não foi atacado? Como é que ele não vai se sentir atacado? E aqui é que entra a diferença, tá? O objetivo do sentimento dentro da comunicação não violenta não é a gente expressar o que aconteceu. Quem faz essa função é a observação, que a gente já falou aqui no canal. Então, a gente observa o comportamento. Fulaninho deu um soco no outro. Mas, quando a gente expressa o nosso sentimento, ele tem que vir de dentro, não de fora. Então, atacado vem de fora, alguém tem que me atacar. Então, o que a pessoa que recebeu o soco provavelmente pode estar sentindo é dor, sentindo medo, se sentindo impotente, mas não atacado, né? Porque atacado está ligado ao comportamento do outro e não ao que você está dentro de você, digamos assim. É por isso que a CNV separa esses elementos para a gente ter essa clareza, né? E a gente não acabar sem querer dando o nosso poder ao outro, de fazer ele sentir alguma coisa, ou acabar sem querer criando uma imagem inimiga do outro, que o outro é o tipo de pessoa que ataca os outros, por exemplo, isso seria uma imagem inimiga. Então, tudo isso vai dificultar muito com que a gente crie a conexão que a gente quer dentro da comunicação não violenta, que é essa comunicação que gera empatia, que gera compaixão, e é por isso que a gente evita essas palavras, tá? Por esse vídeo era isso, né? Eu espero que tenha ficado claro a regrinha aí, né, pra gente descobrir se uma coisa é julgamento ou é sentimento. E vocês podem baixar aí o PDF com essa lista de sentimentos para vocês enriquecerem o vocabulário de vocês, que vai ajudar muito, né, as pessoas com quem vocês estão conversando, elas entenderem o que você está vivenciando quando você tem um vocabulário mais vasto. Então, por esse vídeo era isso. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você coloca aí embaixo. Se você não gostou, você pode comentar aí embaixo também para a gente tentar descobrir qual foi a sua necessidade que não foi atendida por você não ter gostado. Pode ter sido a necessidade de clareza, pode não ter ficado claro. Enfim, comenta aí que a gente descobre. Eu te vejo no próximo vídeo em que a gente vai falar a diferença entre sentimentos e pensamentos. Quando às vezes a gente expressa o que a gente acha que é um sentimento, mas na verdade é um pensamento que vai além dessas palavrinhas, tá? Que é julgamentos, são outro tipo de coisa que eu tô falando, que segue a mesma ideia, mas é um pouquinho diferente. Então é isso. Eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Até mais!